Você sabe por que um cimento é mais escuro que o outro? Você tem a noção quais são os principais tipos de cimento? Nesse vídeo eu te mostro com tudo e sem segredos. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. O cimento é o principal material constituinte do concreto. Vamos fazer um recordar e viver. Quando nós temos cimento mais água, nós temos a pasta. Quando essa pasta é adicionado algum tipo de areia, nós temos a argamassa. E se a argamassa tiver algum tipo de agregado graúdo, no caso a brita, nós temos o concreto. E se esse concreto tiver algum tipo de aço, nós vamos ter o concreto armado. Falando de concreto, que é um dos materiais mais utilizados no mundo, nós podemos ter na sua constituição vários tipos de cimento. E é isso que nós vamos ver agora. O primeiro tipo de cimento, embora hoje não seja tão comercializado, é o cimento CP1. Hoje, o CP1 ele acaba sendo comprado diretamente das fábricas, embora nem todas as fábricas trabalhem com esse tipo de linha. Acaba que esse tipo de cimento ele tem a sua aplicação em pesquisas, aonde precisa de um cimento que não tem nenhum tipo de adição complementar. Essa tabela ajuda muito a perceber quais são os nossos principais tipos de cimento. Aqui nós vamos ter o CP1, como citado para você, lembrando que CP significa cimento Portland. Nós temos o CP2, que vai ser um cimento com composição. Essa composição pode ter a adição de 3 materiais, podendo ser escória de alto forno, filler calcário ou pozolana. Para você conseguir identificar se for um cimento composto por escória, nós vamos ter CP2E. Se for o CP2F, nós temos o cimento composto por filler calcário. Caso seja o cimento CP2Z, quer dizer que é o cimento composto por pozolana. E vale ressaltar que a resistência desse cimento CP2 nós temos algumas variações. Nós conseguimos uma classe de resistência de 25, 32 e 40 MPa. Isso quer dizer que ao final de 28 dias, dependendo da sua dosagem de concreto e se foi feito corretamente, nós podemos chegar a 25 MPa, a 32 MPa ou até mesmo 40 MPa a resistência final do nosso concreto. O que vai mudar aqui é as proporções dos materiais que nós vamos ter. Quando a indústria vai fabricar esse tipo de cimento, ela tem esses intervalos que ela pode trabalhar. Vamos para um exemplo para você conseguir identificar. Se for um cimento CP2E, provavelmente esse cimento pode ser composto pelas seguintes proporções: um intervalo de 51 a 94% de clinker mais sulfatos de calcário. E dentro dessa mistura, para atingir 100%, nós podemos ter também a escória granulada de alto forno, que ela pode variar de 6 a 34%, e também a questão do material carbonático, que ele pode variar de 0 a 15%. Aqui nesse tipo de cimento CP2E, nós não temos a adição da pozolana. Lembrando que esse somatório deve chegar a 100%. Não quer dizer que você vai ter 94% de clinker mais sulfato de calcário. Isso vai depender da mistura, dos materiais disponíveis, só que tem que atender à questão de qualidade desse cimento. Nesse caso, como se trata do cimento CP2E, nós temos que ter uma boa adição de escória de alto forno. O próximo tipo de cimento que nós vamos ter aqui é o cimento CP3, que é o cimento Portland de alto forno. E ele também tem uma classe de resistência variando de 25, 32 ou 40 MPa. Entre as aplicações do CP3, ele acaba sendo destinado para meios agressivos. Por exemplo, galerias pluviais, aonde nós vamos ter o escoamento de um determinado fluido que pode corroer ou não aquele tipo de estrutura. Apenas complementando, o cimento CP2 ele tem uma maior abrangência de aplicação, sendo utilizado em obras residenciais, acabamentos e assim por diante. Aqui no CP3 ele é muito utilizado também na questão de tubos de esgotos, serviços que envolvem canais e algum tipo de fluido que pode correr a questão do nosso concreto. Já o nosso próximo tipo de cimento é o CP4, que vai ser o cimento composto por pozolana. E esse tipo de cimento CP4, ele também pode ser utilizado em meios agressivos, já que nós vamos ter um bom teor aqui de material pozolânico. E um dos cimentos queridinhos por todo mundo é a questão do cimento CP5 Ari, que vai se tratar do cimento Portland de alta resistência inicial. E dependendo do tipo de obra e aplicação que nós vamos ter aqui, às vezes não é tão viável devido ao seu custo. O custo do cimento CP5 pode chegar a 20% a mais em comparação
ao cimento CP2. Ah, agora eu entendi! Como esse tipo de cimento atinge nas primeiras horas uma alta resistência inicial, isso é muito bom quando nós precisamos trabalhar com obras de pontes. Esse tipo de cimento ele é ideal quando nós precisamos atingir nas primeiras horas uma alta resistência. E isso vai envolver a questão de hidratação desse cimento. E vale ressaltar que quando o cimento tem contato com a água, ele acaba entrando no seu processo de hidratação, aonde vai potencializar a questão da sua resistência e desempenhar o seu papel. Dependendo do seu tipo de cimento, ele pode desempenhar um menor calor de hidratação, um melhor desempenho de permeabilidade. Isso vai depender muito do tipo de situação que você vai ter. E quando nós temos o tipo de cimento RS, resistente a sulfatos, esse tipo de cimento ele acaba sendo destinado para concreto armado. Quando eu mencionei com você sobre o calor de hidratação, dependendo do volume de concreto que nós temos e o seu porte de obra, isso pode acabar fissurando o nosso concreto. Por isso que nós temos que trabalhar com um tipo de cimento que tem baixo calor de hidratação. Só para você ter uma noção que o calor de hidratação ele está relacionado com a temperatura do nosso concreto. Se você pegar aquela tabela anterior, basta você procurar os tipos de cimentos que têm maiores composições de escória e pozolana. Por exemplo, o CP3 e o CP4 atenderia perfeitamente a esse tipo de obra que exige baixo calor de hidratação. E algumas aplicações que nós podemos ter aqui é a questão da fabricação de piso intertravado e também a questão de bloco. Qual que é o melhor tipo de cimento para esse determinado tipo de serviço? Todos os tipos de cimentos podem ser utilizados na fabricação de bloco ou de piso intertravado. Porém, se você precisar desformar de forma rápida, é aconselhável você utilizar a questão do CP5. Em contrapartida, aqui você pode ter um aumento na sua linha de produção, já que esse tipo de cimento é mais caro. E a pergunta inicial que eu te fiz: por que temos cimentos com cores diferentes? A cor do cimento vai estar envolvido com o tipo de composição que nós vamos ter, principalmente na mistura de clinker e também na presença de quantidade de óxido de ferro. Não quer dizer que um cimento escuro seja melhor que um cimento mais claro. Quando você vê um cimento mais escuro, provavelmente ele vai ter uma maior adição de filler calcário ou pozolana natural. Se esse cimento tiver uma coloração mais amarelada, provavelmente nós temos uma maior adição de pozolana artificial. Agora, se você vê aqueles cimentos mais claros que os demais, provavelmente tem uma maior adição de escória de alto forno. E apenas um ponto: quando você for armazenar os sacos de cimentos, tem os limites que você deve atender. Caso o período de armazenamento seja superior a 30 dias, você pode colocar pilhas até 10 sacos. Nós temos outro vídeo aqui no canal onde eu te mostro as principais aplicações dos tipos de cimentos. Não deixe de visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!